Quem é você? Quem é você? Quem é você? Quem você pensa que é? Quem você pensa Quem que é é? você? Quem você pensa que é? Quem você pensa que é? Fala aí, pessoas! Eu sou o Ricardo e essa é a última edição de 2023. Calma aí, apressado. Do Quem Você Pensa Que É podcast. Um podcast de personalidade. E vejam só vocês o absurdo, um podcast que vive por aí dizendo que tem inclinações filosóficas. Pode isso? Agora imagina só se o Cortella, o Karnal ou o Pondé descobrem isso. Eu quero nem estar perto se acontecer. Então, você, amiguinho, que nos escolheu no seu agregador, pensando com esse nome, esse podcast deve ser de fofoca, de barraco, tiro, porrada e bomba ou de celebridades, então, infelizmente, eu vou precisar iniciar essa edição citando novamente esse grande filósofo contemporâneo, Rogerinho do Ingá. Abre aspas. Achou errado, otário? Fecha aspas. É brincadeira, pessoal. O Quem Você Pensa Que É um podcast que tem como objetivo investigar como foi construída a nossa personalidade, do que a gente é feito, o que é inato, o que é cultural, o que a gente escolheu, o que escolheram pra gente, ou seja, o que faz você ser você mesmo, assim, complicado e perfeitinho desse jeito que você é. Quem é você? Será que você é realmente quem você pensa que é? Quem você pensa que é? Bora descobrir? Mas antes de começar, eu preciso passar os nossos já famosos recadalhos. Você que está curtindo o conteúdo do Quem Você Pensa Que É podcast, dá uma passada lá no seu agregador favorito para classificar a gente, né? Aquele lance das estrelinhas lá que tem no Spotify, tem no Apple Podcast e em alguns outros agregadores. Mas assim, só vai lá, cara, se for pra você dar 5 estrelas pra gente, mano. Se quiser dar 2 menos, melhor não ir não, mano. Vai fazer outra parada aí que, né, ajuda mais, né não? Brincadeira, tá liberado, classificado do jeito que quiser. Mas eu prefiro 5 estrelas, só lembrando. O Quem Você Pensa Que É tá disponível nos principais agregadores. No Spotify, no Apple Podcast, no Amazon Music. Vários outros aí que são não tão conhecidos, mas que tem uma galera que curte também tá disponível. Tipo Overcast, Pocket Cast, Radio Republic, se eu não me engano. Tá tudo lá. Se for o teu favorito, você vai achar o Quem Você Pensa Que É lá também. E se você clicar no tal do sininho, que eu sei que tem no Spotify e em alguns dos agregadores mais famosos, você vai deixar programado para avisar cada vez que eu soltar um episódio novo. O aplicativo vai te dar um aviso que tem episódio novo disponível. Ou se você quiser, eu sei que alguns desses aplicativos também têm a funcionalidade de deixar programado para baixar automaticamente o episódio. Assim que eu soltar, quem tiver conectado, tiver episódio novo, se você programar, ele vai baixar automaticamente. É quando você estiver procurando um podcast para ouvir, o Quem Você Pensa Que É vai estar baixadinho, pronto lá só para curtir, tá ligado? Eu prefiro assim, deixo todos os que eu escuto, que são vários, programado para baixar automaticamente. E olha que eu ouço coisa pra caramba, hein? Eu tô pensando aí em lançar futuramente um episódio para falar, sabe, sobre essa variedade de podcasts que a gente encontra hoje, sobre os que eu ouço sempre, que eu não deixo de ouvir, tá ligado? Mas voltando aí pro assunto, tem essas funcionalidades. Dá para programar para avisar
e programar para baixar automaticamente. Se você acha que tem algum amigo digno de conhecer e frequentar esse nosso mundinho do Quem Você Pensa Que É, cara, compartilha, manda o seu episódio favorito para ver se ele tá mesmo apto a ser um de nós. Brincando, hein, pessoal? De novo, compartilha com geral, que todo mundo é bem-vindo sempre e ajuda a crescer o projeto aí, né? E por último, eu queria ouvir a opinião de vocês que acompanham o Quem Você Pensa Que É podcast. Cara, tem redes sociais aí pra trocar uma ideia. Eu tenho o Instagram do Quem Você Pensa Que É. Eu tenho o e-mail, se você preferir, que é quem você pensa que é podcast@gmail.com. Se quiser mandar um e-mailzinho lá para trocar uma ideia, pode mandar. Pode falar nas DMs do Instagram. Pode deixar tua opinião, pergunta ou mensagem na caixa de mensagens do Spotify ou dos outros agregadores, que eu vou estar sempre passando para conferir. E é aquilo, cara, tá liberado para tudo. Eu queria conhecer um pouco melhor quem tá ouvindo, esse pessoal que acompanha o Quem Você Pensa Que É, né? Então, tá liberado, vai lá, dá sua sugestão, até reclamação tá podendo, só vai devagar, né? Pega leve, que eu sou um tanto quanto sensível, por favor. Mas é o seguinte, vamos continuar, né? Para nos ajudar nessa conversa de hoje, eu convidei nada menos que ninguém. Esse vai ser o episódio de um homem só, pessoal. Tô sozinho dessa vez. E 2023, hein, pessoas? Acabou, né? Passou voando. Mais um ano que passou voando, né? Vocês também têm essa impressão que cada ano passa mais rápido do que o anterior? A impressão aqui é essa, pelo menos, né? Como vocês estão agora nesse finzinho de ano, né? Vocês já fizeram a famosa listinha de resoluções para 2024 que a gente muito provavelmente não vai realizar? Fala aí, já tem uma? Olha aí. Mas eu acho que esse episódio aqui vai ser, cara, um episódio para pensar um pouco sobre 2023. Na verdade, para eu pensar o meu, né? Não vou estar falando sobre notícias ou acontecimentos ou qualquer coisa desse gênero. Eu quero pensar um pouco o meu ano de 2023, né? Porque foi o ano que eu comecei esse podcast aqui, né? E eu queria falar um pouco sobre essa experiência que eu acho que foi a mais significativa, talvez, desse ano. Quem já me acompanha aqui sabe que eu tenho uma dificuldade absurda em decidir as coisas, né? Escolher e dar prosseguimento, sabe? Em projetos assim complexos, projetos mais demorados, né? Então, como eu já tinha começado a falar aí um pouquinho para trás, eu acho que a maior mudança de 2023 para mim, a coisa mais significativa, eu diria, foi começar esse podcast que você está ouvindo aí agora. E desde junho, se eu não me engano, cara, foi muito difícil começar, sabe? Eu fiz um outro podcast em parceria com meu cunhado que tinha um nicho específico que era falar sobre literatura, o Estante Infinita. Quem quiser ainda está disponível também no Spotify, pode dar uma olhada lá no que eu fazia antes. Cara, quando a gente teve que parar por uma série de motivos aí de fazer, desde que eu parei eu tenho pensado em começar outro podcast, sabe? Mas aí, mano, foi um puta trampo. Puta trampo, sabe? Tudo que envolve esse projeto que, cara, eu
gosto bastante do resultado, mas quando eu relembro, mano, foi difícil pra cacete começar isso, velho. Foi difícil escolher esse lance do formato, do nicho, né? Porque, como eu disse, o meu anterior era falar só sobre livros, então era uma coisa muito específica, né? E tinha um público específico também. Quando eu comecei a pensar em um modelo que fosse legal para esse projeto, que desse para dar uma diversificada legal, para falar com vários tipos de pessoa e tal, já foi tipo o primeiro trabalho, tá ligado? Já foi a primeira treta pensar num formato que desse para trocar essa ideia que é sobre um pouquinho de filosofia, um pouquinho de psicologia, um pouquinho de autoconhecimento e que desse essa margem para poder falar com vários tipos de pessoas diferentes, né? Então, cara, matutei muito para chegar nesse modelo de falar sobre personalidade, né? Já foi aí, já começou um trampo absurdo, né? Foi difícil escolher esse nome, eu pensei numa porrada de nome besta, sabe? Eu nem lembro bem agora para dizer qual eram as opções, mas esse Quem Você Pensa Que É foi tipo muito de última hora, sabe? Quando eu pensei ele, eu já tava quase pronto para gravar alguns episódios já, então foi um nome que apareceu assim nos 45 do segundo tempo, pode-se dizer, tá ligado? Foi louco e difícil chegar nessa ideia, né? Mas eu gostei pra caramba. E eu só tenho ouvido gente falar também que achou o nome muito legal, tal. Eu fiquei feliz com isso, né? Cara, teve uma pá de coisa difícil, né? No desenvolvimento do Quem Você Pensa Que É, mano. Mas pra mim, eu acho que o mais difícil mesmo foi o lance de dar o pontapé inicial, sabe? Essa ideia que eu falei de ser uma pessoa indecisa, de ficar sempre pensando, tipo, mano, será que vai dar certo? Será que vão gostar? Será que vai ficar bom? Esse negócio, tipo, me segura muito, sabe? É uma parada que me trava muito de meter a cara nas coisas. Eu fico sempre pensando muito, tentando arredondar muito, tentando assegurar muito que vai ser um negócio legal para depois começar a trabalhar em cima. Às vezes nem rola, sabe? Tem coisa que essa insegurança em si, ela mesma já não deixa eu dar continuidade para algumas ideias, né? É um lance complicado você ficar tipo ali nessa insegurança de saber se a ideia é boa ou não. Embora eu acho que o certo seria só meter o pé mesmo e começar, né, mano? Mas pra mim sempre é muito difícil ter esse lance de mergulhar de cabeça, sabe? Então o pontapé inicial foi treta, mano, sabe? O lance de chamar os primeiros que iam gravar comigo, sabe, de vender a ideia, né, de falar, puta, eu tô começando um projeto aí, novo, papapá, tá a fim de vir trocar ideia comigo sobre isso. Isso aí já me dava uma insegurança absurda de falar, mano, pensava, né, tipo, de quem eu chamar, falar, tipo, cara, que ideia bosta, tá ligado? Coisas assim, nossa, que nada a ver. Essas brisas que a gente se sabota, né, pensei muito sobre isso, tipo, mano, será que o pessoal vai querer? Será que, né, mano, fui muito bem recebido por quase todo mundo que eu convidei pra trocar ideia, né? Sempre tem um pessoal que não retorna, um pessoal que às vezes tipo fala, mano, não vai rolar, né? Ou tá enrolado com outra coisa. Isso sempre rola, né? Mas, assim, a grande maioria das pessoas foram muito receptivas com o projeto, né? Com a ideia de participar e de gravar e tal. Foi bem legal. Soltar o primeiro episódio também, cara, deu aquele frio na barriga, cabuloso, sabe? De será que vão curtir? Será que eu consegui transmitir a ideia que eu gostaria de transmitir nesse projeto? Sabe essas inseguranças quando você tá começando uma parada nova que praticamente foi toda desenvolvida por você, mano? Então tem uma série de inseguranças, né? Cara, em todas as fases do desenvolvimento do Quem Você Pensa Que É, eu tive pensamentos do tipo, mano, deixa essa parada de podcast pra lá, mano, isso vai dar muito trabalho, isso não vai dar bom, você não tá conseguindo o que você gostaria, esse tipo de coisa, né?
Mas assim, ainda bem que eu desisti de desistir, né? Porque, cara, eu consegui gravar com algumas pessoas que eu admiro bastante, sabe? E eu consegui gravar com alguns amigos mesmo já de longa data e foi uma coisa muito legal, mano. Gravar com gente querida, tá ligado? E de quebra eu ainda consegui fazer novas amizades, conhecer uma galera nova, né, mano? Pessoas que eu acho que de outra maneira eu não conheceria. Foi bem legal, mano. Eu aprendi bastante coisa com essas pessoas. Eu dei muita risada nessas conversas, cara. E, sabe, foi uma experiência muito legal. É por isso que esse episódio aqui é um episódio de retrospectiva. É um episódio de relembrar esses momentos legais que a gente teve durante 2023, né? Eu tô ligado que nesse exato momento você tá virando o olhinho falando: ai meu Deus, que saco. Mais um episódio de retrospectiva de podcast. Afe. Eu tô ligado, eu te entendo. Só que é o que vai tá tendo agora pro final desse ano, pessoa. Então você faz o seguinte, você bota a tua melhor roupa de Réveillon e vem comigo, porque relembrar é viver, galera. Bora lá. Dá um oi aí pro pessoal, Priscila Oliva. Olá, galera! Oi, Ricardo. Muito obrigada pelo convite. Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a Ritinha, eu tenho 30 anos. Hoje eu trabalho com gerenciamento de influenciadores, só que já tô nesse meio de cultura pop, anime, mangá, cosplay há muito tempo, né? Eu comecei a fazer cosplay com 13 anos, frequento um evento de anime desde os 10, então eu acho que eu vou trazer algumas vivências pra vocês aqui. Muito obrigada também pelo convite, Ricardo, fico muito feliz, de verdade. Meu coração fica muito quentinho toda vez que eu penso em poder falar disso, de coisas que eu gosto como cosplay, e ainda mais trazer essa questão de ser nós mesmos, que eu acho que é um assunto que eu acho muito importante, me agrada muito. Então, muito obrigada, mais uma vez. E aí, pessoal, todos os ouvintes aí do podcast Quem Você Pensa Que É. Então, vou me apresentar aqui brevemente. Meu nome é Dani Kides. Não sou uma personalidade muito famosa, a não ser que você frequente os bares de rock de São Paulo. Nesse caso, provavelmente você já me viu por aí, na boca do palco, pudindo cabelo à la Joelma. Bom, porque acho que o Rick resolveu me chamar aqui hoje porque eu sempre antenada aí no que está acontecendo no rock, né? Um pouquinho na cena nacional, também na cena internacional. Atualmente tenho o prazer de estar contribuindo com um site que é o Confere Rock, fazendo algumas resenhas de shows lá pro site, no Instagram, né? Fazer um pequeno jabá aqui, então o site é o Confere Rock, tá no Instagram também. Então vou ficar muito feliz de trocar esse papo aqui hoje, falando sobre como chegamos nesse momento de nossas vidas aqui, na faixa dos 30 e poucos anos aí, e sempre ouvindo muito rock and roll. Olá, pessoal. Tudo bem, Ricardo? Obrigado por mais uma vez, né? A gente está aqui junto, agora num novo programa, mas juntos novamente. E, assim, você me apresentou com muita delicadeza e muita gentileza, mas tudo isso que você falou que eu sou tudo meio isso aí, né? Assim, com uma produção muito modesta. Não sei se eu posso ser considerado um filósofo, um historiador, né? Assim, a minha produção é muito, muito pequena nessa área. Mas sim, com alguma coisa para compartilhar sobre. Olá, tudo bom, gente? Muito obrigada pelo convite, Ricardo. Feliz de estar aqui. Mas eu não canto mais não, viu? Poxa vida! Só em casa agora. Só em casa. Caramba! Salve, salve, Ricardão, salve, salve, pessoas, todo mundo que tá aí assistindo a gente, ouvindo, na verdade, eu tenho o costume de falar assistindo, que eu também tenho um podcast, né, o Gueto Cast, o nosso, e aí que você já participou aí 2 vezes, já uma vez de co-host, uma vez também dando as suas impressões do mundo, né,
Sim. E, porra, meu irmão, uma honra, velho, tá aqui, uma honra. Exatamente, a gente começou isso aí já mais de. Eu não vou conseguir lembrar ano, mas nem pode falar muito negócio de ano, senão vai denunciar a nossa idade, né? Mas é um tempo muito atrás aí, a gente começou com essa parada aí, estamos cá, nós novamente aqui. Obrigado pelo convite, irmão. Uma satisfação, uma honra, e é isso aí. Bora bater uma ideia, bora trocar e vamos ver o que vai rolar. Oi, galera, tudo bom? Pra quem não me conhece, meu nome é Vanessa, né? Eu tive uma ótima introdução, adoro quando as pessoas lembram que eu vim de Osasco, que eu tenho um orgulho da minha cidade. Mas a galera me conhece como, na internet, principalmente, como Undervani, mas a galera de Osasco, do rolê e tal, me conhece como Vani. Me chame do que quiser, pode chamar até de doida, que é isso aí. Olá! Obrigada pelo convite, de verdade. Eu achei bem legal quando descobri seu podcast, gostei bastante. Obrigada pelo convite. Salve, 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 ouvintes do Quem Você Pensa Que É, podcast que o Ricardo me apresentou há pouco tempo e é bastante interessante. E achei bem bacana a ideia de, enfim, filosofar. A gente precisa de filosofar cada vez mais. A gente está perdendo o dom de filosofar, eu acho. E é bom a gente, às vezes, olhar para o teto e filosofar com a gente mesmo, filosofar com os amigos, enfim, trocar essa ideia e devagar sobre o que a gente está fazendo aqui. Prazer, obrigado pelo convite aí, cara. Salve, galera, satisfação estar aqui com vocês e vamos que vamos. Vamos trocar essa ideia aí, né, cara? Quem você pensa que é? Então, como vocês que já escutam há algum tempo o Quem Você Pensa Que É, já devem estar acostumados, é uma tradição começar o programa com aquelas duas perguntinhas que servem para a gente conhecer um pouquinho melhor a pessoa que está aqui trocando ideia comigo e também para dar uma engrenada na conversa, né? O pontapé inicial, né? A primeira delas é: você tem um guilty pleasure? Sabe, aquela coisa que é tosca, que você sabe que é tosca, mas você gosta assim mesmo e não tem o que fazer a respeito, sabe? Gosta, pronto, e acabou, mesmo sabendo que é tosco. Aqui a gente vai ouvir algumas das melhores respostas para essa primeira pergunta. Assim? Amor, meu guilty pleasure, mas assim, eu nem chamo de guilty. Eu nem chamo de guilty. Pra mim é pleasure mesmo, porque eu abro pra todo mundo. Que é assistir reality show da Record. Sim. Eu amo reality show, mas eu amo reality show da Record, né? É podre com subcelebridades. A Fazenda é o meu programa favorito da vida. Eu amo, eu amo. Caramba. Sabe, o povo vem com o Big Brother. Eu falo, não, gente, não me venha com o Big Brother. Não me venha com programa não me venha com reality show, que eu tenho que ficar pensando, militando. Eu quero ver reality show pra esquecer minha cabeça, sabe? Certo. Tipo, Kardashians é a mesma coisa. Eu amo, sabe? De vez em quando eu paro pra assistir Kardashians, que eu sento no sofá e eu falo, eu vou assistir as Kardashians hoje. Uhum. Parece que a vida faz sentido. Você fica mais leve. Dane-se que você tá com as coisas, que os boletos estão pra pagar, né? Você não tem na conta bancária o valor da unha da Kim na sua conta bancária. Mas é maravilhoso, dá pra dar uma viagem na cabeça, sabe? Uhum. As coisas são tão pesadas sempre. Isso como é. Você mesmo falou, as coisas estão tão divididas e tudo é tão de lado, né? Claro, eu acho que existem coisas hoje em dia que são inadmissíveis, mas essa patrulha do tipo, se você respirou muito forte pela narina esquerda, você será cancelada, porque nem todas as pessoas podem respirar pela narina esquerda. Isso é chato. Isso é chato. Pelo amor de Deus, sabe? A gente tem que saber, quando a gente tá falando de um assunto muito sério, né? Sobre questões que pessoas estão morrendo por isso, que pessoas são mortas por uma preferência sexual ou pela cor da pele e tal. Quando a gente tá falando de coisa séria, a gente tá falando de coisa séria. Mas assim, tem muita bobagem.
Tem. E as pessoas são canceladas e militam por muita bobagem. Então tem hora que você fala, gente, tem hora que a internet não é um lugar divertido. Uhum. Ela é extremamente pesada. Então, amor, você assistir um reality show da Record com subcelebridades é muito barato. A Fazenda é demais, gente. A Fazenda é demais. E assim, os formatos dos reality shows da Record são muito mais legais que os da Globo. Só que, obviamente, a produção e a forma bem mais de fazer abaixo. da Globo é melhor, né? É melhor. Mas o formato do reality show é maravilhoso. A Fazenda, você não precisa pedir para as pessoas tretarem. Você não precisa criar briga. Eles acordam às 6 horas da manhã para pegar a bosta da vaca, que eles têm que recolher a bosta da vaca. Eles vão brigar, gente. Putz, você acredita? Eu pensei em 2, na verdade. Eu gosto de fazer pequenas compras inúteis na Shopee. Tipo, eu comprei até esses dias um apoiador de livro. Não tem funcionado porque ele não fixa. Tipo, eu não consigo deixar o livro aberto. Porque as páginas são muito grossas, então, tipo, ele fecha. Então, estou muito frustrada. Mas eu fiquei muito feliz que eu comprei ele. Então, seria essas compras pequenas e inúteis na Shopee. E eu coleciono card de K-pop, você acredita? Mano. Eu gasto uma grana com isso. Mas assim, é tão bonitinho montar meu álbum depois. Sim. Mostrar pra todo mundo. Olha, eu falo como se fosse filho. Tipo, olha meus filhos, sabe? Que da hora. Esses 2 no momento. Cara, quem é meu amigo íntimo, assim, que frequenta a minha casa e tal, sabe. Mas, né, pra expor aqui esse guilty pleasure para os ouvintes do podcast, cara, Eurodance, assim, tipo aqueles techno anos 90, assim. E o nosso bom e velho pagode anos 90, né, cara? São estilos que, assim, fizeram parte do nosso desenvolvimento, né, da nossa formação ali de caráter, que é justamente até o que a gente vai abordar aqui hoje, de como que a gente chegou a ser o que a gente é hoje, e não dá pra ignorar ou simplesmente jogar pra baixo do tapete, fingir que a gente não ouvia isso quando era criança, né? Que, pô, eu fui uma criança ali nos anos 90 e era isso que a gente ouvia, né? Afinal de contas, nascemos no Brasil e estávamos inseridos nesse ambiente. Então, o pagode anos 90, eu acho que, assim, é um clássico de churrasco, de festas, né? Não dá pra você ser aquela pessoa PNC, entendeu? De tipo assim, tá tocando aquele pagodão 90 e vir falar assim, tira essa porcaria aí, meu, bota um rock, bota um metal. Tipo, tem certas coisas, tem certos momentos que você não precisa ser o cara chato, o tiozão chato do rock and roll, entendeu? Tudo tem seu momento, né? Então, e o Eurodance que... acho que assim, até a própria galera que inventou o Eurodance hoje em dia não ouve, não trabalha mais com isso, ficou meio que lá nos anos 90, mas putz, as minhas playlists de fazer faxina sempre rola, cara. Pode crer. Cara, eu tenho várias, porque eu gosto de me distrair, assim, de ver coisa idiota. Quando eu tô muito cansado, o meu dia geralmente demanda muito, né, assim, de mim emocionalmente, fisicamente. Então, eu vejo muito meme, cara, muita página de piada idiota. Assisto muito canal no YouTube de piada idiota, sabe, não sei se você já viu isso, tem uns canais que eles fazem joguinhos, aí quem perdeu bebe, aí vão ficando bêbados, assim, sabe? Então é um negócio absolutamente fútil, vazio, superficial, que é bem assim, não tem nada ali, você não extrai nada daquilo, absolutamente nada. Mas é uma delícia, cara, porque você se distrai. Eu fico ali vidrado em não livre da obrigação de precisar extrair alguma coisa, de aprender alguma coisa, sabe? Apesar de achar muito idiota, assim. Então tenho isso, de consumir coisas profundas. Eu dou dinheiro de visualização pra gente fazendo conteúdo tosco, mas eu adoro. É minha alienação, eu consumo uma alienação. É minha dose de bobagem, sabe? Desconectar. Por um momento o mundo não importa, as pessoas não interessam, foda-se. Por um momento eu vou entrar no mundo da alienação total e não vou pensar em nada durante 20 minutos aqui, eu não vou pensar em nada, eu vou rir de bosta. Mas tem outras, cara, eu não tenho isso, eu não me sinto envergonhado, nem constrangido, não. Tem coisas do tipo, tem um lado meu consumista também, assim. Às vezes quando eu tô muito puto, muito cansado, fiz um trabalho que eu detestei e tal,
aí eu vou comprar um tênis, entendeu? Eu tenho essa parada também de, tipo, é bem consumista, assim, sabe? De descontar a raiva no dinheiro, ir pro shopping como se fosse um templo e ali adorar o Deus daquilo que me escravou. Mas também, assim, não tenho muito constrangimento com isso, não. Mas é um guilty pleasure, assim, também, tipo, entra num lugar de um consumismo que poderia ser muito criticado, ainda mais porque eu tô descontando, eu tô canalizando, eu tô descontando conscientemente a minha raiva naquilo, mas eu gosto, eu vou e compro. Pode crer. Pronto. Tem aquele rolê do eu mereço, né? É, Depois disso cara, tudo eu mereço, né? Tipo assim. E aí eu me livro eu também, cara, assim, com o tempo, velho. Talvez isso tenha a ver com a idade, ou também pelos caminhos por onde eu vim, né? Nos últimos anos. Eu saí um pouco dessa preocupação do que é moral, do que é muito ético, do que é muito virtuoso. Eu tô muito mais numa onda do que eu gosto, do que me dá prazer e não interessa muito. Eu tô não totalmente, mas aos poucos eu tô me livrando desse tipo de crítica que é muito moral, muito, sabe assim, que aquela rigidez toda de ética, de bons costumes, sabe? Esse certo virtuosismo, sabe? Então, por mais que possa ser criticada, né, a atitude de ir lá gastar dinheiro para descontar minha raiva de estar puto, de ter trabalhado demais, né? Não é uma coisa que me causa assim tantos constrangimentos, mas já me causou. Mas eu cada vez me sinto mais autorizado a ter os meus momentos de pura acriticidade também. Eu não sei se é necessariamente... Não é tosco, na verdade, né? A primeira coisa que veio à minha cabeça, assim, não é tosco. Mas é uma coisa que as pessoas não esperam que eu goste. Certo. E eu sou viciada em stand-up comedy, cara. Show, eu gosto muito de stand-up comedy, eu assisto... acho que até por conta de lidar com assuntos muito pesados naquilo que eu escrevo, naquilo que eu trabalho, né? Quando eu tenho um tempinho, assim, eu geralmente vou assistir alguma coisa de comédia ao invés de assistir um filme de terror, por exemplo. Pode crer. Então, eu gosto muito da stand-up comedy, assim, americana, dos anos 80, 90, até hoje, assim, sabe? Mais tradicional. Então, acho que isso é uma coisa que as pessoas não sabem. Olha, eu tenho. Óbvio, acho que todo mundo tem. Mas eu gosto de ler fanfic. Eu amo ler fanfic. Eu não vou revelar quais. Isso eu vou deixar para minha vergonha alheia pessoal. Mas eu adoro ler fanfic. E eu adoro assistir série de adolescente. Olha só. Sabe aquele negócio de... Eu não tive uma adolescência muito boa, então meio que vendo séries de adolescentes e lendo... eu gosto muito de ler e eu gosto muito de histórias, mais ou menos nessa fase de jovens adultos, pessoas que estão crescendo, adolescência e o começo da vida adulta. Pra mim foi um período meio difícil da minha vida, então eu acho que talvez seja um pouco isso. Eu gosto de ler histórias sobre isso e de mundos fantásticos ou séries que não existem ou realidades alternativas e problemas que não são os meus. Então... Guilty pleasure, cara, porra. É que eu vou te falar a real, eu não sei se eu me sinto culpado pelas coisas que eu gosto de, sabe? Eu acho que eu já tive isso no passado. Então, pra mim, eu não sei, cara, eu amo pagode, tá ligado? Eu amo... De verdade, fui em vários shows de pagode, já fui no show do Raça Negra, sabe? Já fui mesmo, cantar todas as músicas. Ia no show do Negritude Júnior, sabe? Música sertaneja, sabe, dos anos 80 ali, Milionários é Rico, João Mineiro Marciano, Trio Parada, eu amo essas músicas. Que da hora. Que, não sei, para certas pessoas, não sei, talvez seria um guilty pleasure. De repente falar que gosta de Charlie Brown Jr., eu amo Charlie Brown Jr. também. Eu não tenho isso, cara, assim, é meio maluco. Eu tô tentando ver se tem alguma coisa bem tosca mesmo, assim, cara. Pode ser qualquer coisa, assim, mas eu acho que o que você falou já... Não sei, dá um exemplo que seria, assim, de alguém que você já ouviu, e aí, de repente, me dá um insight aqui. Pra eu lembrar. Tá, tem bastante coisa, sabe? Eu troquei ideia com uma menina que diz que gosta de romance adolescente,
né? Tinha um rapaz aí que falou que gostava daquelas séries antigas, tipo Jaspion, Changeman, sabe? Esses tokusatsu. Sei. Então, é isso que é muito louco, porque pra mim, a gente pode. Eu nem chamo de guilty pleasure, eu chamo de simplesmente pleasure, cara, sabe? Porque eu gosto realmente de assistir Chaves, eu falo pra todo mundo. Eu gosto de ficar vendo as pegadinhas lá do Toninho Tornado, né? O Delício lá. Eu amo esse cara, eu dou risada pra caramba. Pode crer. Pô, música, assim, eu ouço realmente de tudo, cara. De todos os estilos, porque eu acho que todos os estilos tem alguma coisa ou outra que me chama a atenção, eu ouço. Ah, cara, sabe? Gosto de filme meloso, romântico, sabe? Que é o romance adolescente, essas coisas. Puta, gosto, choro. Eu não tenho vergonha. Eu não sei, talvez a idade me fez isso. Eu não tenho vergonha de nada, assim, de falar o que eu gosto e o que eu não gosto, sabe? Talvez eu já tive no passado, né? Aquela insegurança de adolescente, de jovem, de querer ser cool, essa coisa toda. E chega uma hora que você fala, na boa, com todo respeito, que se foda tudo isso, cara. Sabe? Pode crer. Eu vou sentir pleasure mesmo, e é isso, entende? Quem você pensa que é? A segunda pergunta que descobrimos durante 2023, que é bem mais difícil do que a primeira, ela seria simplesmente o oposto da primeira pergunta, no caso, né? Alguma coisa que todo mundo adora, que todo mundo acha o hype, a trend, né? O que tá rolando no momento e você simplesmente não suporta em qualquer aspecto, né? É uma pergunta que é bem aberta porque pode ser qualquer coisa, né? Não é presa em nenhuma categoria específica, né? Eu gostei muito de ter começado o programa com essas duas perguntas e virou uma tradição porque as respostas quase sempre são maravilhosas. E agora com vocês também um pouquinho das melhores que eu ouvi nesse ano sobre essa perguntinha maliciosa. Coisa que as pessoas gostam, que eu não quero ver nem pintado de ouro. Sim, aquilo que você não entende o porquê do hype, sabe? Cara, que difícil. Nossa, eu não sei, porque eu fico pensando, né, geralmente em banda, essas coisas assim, mas hoje quem tem hype, eu entendo o hype, eu acho. Mesmo que eu não goste, eu entendo por que o hype aconteceu, sabe? Assim, sim. Consigo interpretar a coisa. Então, shorts, eu odeio shorts. Nunca usaria shorts na minha vida. Eu não gosto das pessoas usando shorts. Ou você usa uma saia, ou você usa uma calça. Por que você vai usar um shorts? Rapaz, essa foi a mais diferente, com certeza, até hoje. Eu não uso shorts, gente, eu não gosto. Que da hora. Ai, maneiro, isso vai ficar bem legal, hein? Nossa, coisa que eu não goste. Mas na verdade que você não gosta, mas que todo mundo ama, sabe? Aquele que você vai na contramão da geral mesmo. Mas que todo mundo ama. Bom, antes de começar o podcast, a gente tava falando sobre livros, né? Eu odeio Young Adult. Nossa, eu não suporto. E até eu acho que é um dos motivos pelo qual eu acabo não... eu gosto muito de ler. Eu sou uma ávida leitora de... Eu amo ficção científica também. Show. Então, mas eu não consigo ler nada do tipo... Eu não consigo acompanhar muitas vezes os YouTubers, nem nada de... Como é que fala? Os que fazem resenha, né? Tipo booktubers e tal. Os booktubers, isso. Muitas vezes eu não consigo acompanhar porque eu sinto que é todos os mesmos livros de TikTok que foram indicados. Já aconteceu de eu comprar um e eu odiei com todas as minhas forças. Parecia que tinha sido até mal não é diagramado, mal traduzido até. Parecia muito uma fanfic. Eu falei, gente, não é possível. Então eu acho que
Young Adult. Eu amo ler, mas assim, eu sou contra algumas coisas. Você é cancelada? Vai cancelamento. Gente, tem uma coisa que eu detesto. Mas eu não acho ruim. Porque as pessoas também, a gente tem que explicar, desenhar, colorir, né? Sim, uma sim. coisa é você gostar de algo ou não gostar de algo, outra coisa é você achar aquilo ruim. Eu não acho ruim de maneira nenhuma. Mas eu detesto Beatles. É mesmo? É 2, então. Vamos ser cancelados juntos. Gente, eu detesto. É chato demais. Sim, sim. É muito chato. E o John Lennon, com aquela vozinha dele. Ah, não dá. Não dá, amor. Não dá. É muito chato. Sim. A primeira fase, que é a fase do iê, eu até acho legal. Agora o resto não dá, cara. Imagina, tu fala que você é uma artista, você é uma atriz e você não gosta de Beatles. As pessoas a gente leva em consideração, né? Pior que é. Nesse sentido eu tenho mais liberdade que você pra falar que eu não gosto, né? Mas assim, é engraçado isso que você falou, porque geralmente o pessoal que defende o Beatles mesmo, eles falam o contrário, né? Eles falam, cara, tirando a parte do iê, que era uma bobinha, depois fica bom, né? Meu marido é Beatlemaníaco. É mesmo? E caramba. Ele fala, não, mas a melhor fase deles. Eu falo, que melhor, puta música chata, pelo amor de Deus. Mas eles são incríveis, gente. Eles são realmente muito bons. Tem uma importância muito grande. Mudaram a história da música. A qualidade deles é uma coisa incrível. Eu só acho chato. Eu tenho um que me bate de primeira, assim. Eu vou te responder o que passou logo na minha cabeça. Eu acho que a gente está num momento, alguns anos, em que a velhice é vista como algo ruim. É uma perpétua busca pela juventude. Sabe essa coisa que a indústria farmacêutica, a indústria da beleza chama de anti-aging, que é o anti-envelhecimento. Essa coisa que deve ter mais ou menos uns 10 anos que isso tá rodando, assim. E eu acho que agora tá no hype, assim. Agora, muito produto de estética, todo mundo quer, virou um desejo de consumo, ficar jovem, parecer jovem. Eu acho isso horroroso, acho isso uma estupidez, assim. Eu acho que envelhecer é um puta de um privilégio, sabe? Você ter cara de velho é um privilégio. Eu acho, né? E assim, eu sei que a maioria das pessoas discordaria de mim aqui nesse lugar de, não, mas é bom, é saudável, envelhecer com saúde, envelhecer bem. Ok, eu acho uma bobagem, eu acho que envelhecer é coisa pra velho e a velhice é maravilhosa. Eu sempre, quando estou falando nesse assunto, gosto de contar assim, nossos ancestrais, eles eram caçadores-coletores. Eles viviam até 30 anos com sorte. Pode crer. Envelhecer é um puta de um privilégio conquistado nas costas dos nossos ancestrais, entendeu? Tiveram que se fuder muito, cara, pra gente chegar hoje a ter 70, 80, 90 anos. Isso é uma coisa muito recente na história da humanidade, mas muito recente. Pra agora ficar evitando esse lugar. Não quero envelhecer. Porra, mas envelhecer é uma conquista da espécie, sabe? Envelhecer é uma conquista da raça, velho. A gente prevaleceu. A gente conseguiu de alguma forma ser superior aos vírus, às bactérias, aos fungos. A gente conseguiu controlar, vencer doenças que os nossos ancestrais não conseguiram, velho. Eles morreram metade da nossa idade. E aí vem com esse papo de juventude, cara. Não aguento. É uma coisa que... Bom, minha resposta é essa. Eu não consigo tolerar essa conversa anti-aging, cara. Eu não consigo. É metalcore, cara. Metalcore. Que eu sei, não fique bravo comigo, eu sei que você gosta, mas assim, na questão de eu não vejo tudo isso que as pessoas veem, principalmente eu não vejo como uma salvação do rock. Então assim, a gente acabou de falar, né, de pessoas novas chegando, agregando pra cena e tal. Então, nesse ponto eu acho legal, porque sim, traz uma galera mais jovem, são bandas contemporâneas, né, então não vai ser a banda de 40 anos atrás. As pessoas estão vivas ainda, né? Porque, tipo, é um pouco frustrante às vezes a gente gostar de bandas que tem já 60 anos de idade, porque não tem mais show porque os caras estão mortos. Então, essas bandas, elas sendo mais novas, tem esse ponto positivo.
Mas eu, sinceramente, acho tudo igual. Parece que os caras pegaram uma fórmula, todas as bandas seguem aquela mesma fórmula e as performances ao vivo tendem a deixar a desejar. Eu assisti já alguns shows, em festival, às vezes tem, né, banda tá no line-up lá e você acaba assistindo, ou até no YouTube, assim, já peguei pra ver alguns vídeos e, sinceramente, eu não acho que é tudo isso e não me agrada e pronto, acabou. Mas, tipo assim, cara, faz um sucesso absurdo, estrondoso, assim, né? São essas bandas que têm milhares de seguidores, rede social, não sei o quê, que arrastam também multidões aí pra show, mas, puta, eu não consigo, não tem nenhuma banda desse estilo que eu pego e falo assim, não, essa banda aqui é errada, sabe? Vou pegar pra ouvir, não consigo. Essa é muito difícil, porque agora, assim, se você me perguntar isso daqui a meia hora, ou assim, quando acabar o episódio, eu tenho certeza que eu vou falar 15 mil. Mas agora, nesse momento, eu não consigo lembrar de nada. Eu tenho certeza que eu tenho um monte. Mas, não sei, eu tô ficando mais velha e eu tô tendo problema com redes sociais novas. Então, tem um monte de coisa que, por exemplo, dancinha TikTok. Eu demoro pra entender o TikTok. Eu entendo o TikTok, eu posto vídeos no TikTok, mas eu, por exemplo, não consigo... Não é que eu não consigo ficar nele. Na primeira vez que eu fiz o download do TikTok, que eu baixei o TikTok, eu precisei deletar porque eu tava passando tempo demais nele. Aí eu deletei, agora eu abro, posto coisas, fecho e vou embora. É o meu problema, tá sendo o meu problema com o Instagram também. Eu amava muito ficar em rede social. Eu passava o dia no Twitter. Hoje, até porque eu trabalho com isso, mas hoje eu quase não tô mais conseguindo abrir. Porque me faz mal, porque eu tive ataques de ansiedade por causa de hate no Twitter. Então, tem coisas que eu gostava e eu achava a quinta maravilha do universo, e hoje eu tô tentando me priorizar um pouco mais e perceber que aquilo talvez não faça tão bem pra minha vida. Por mais que seja uma relação meio... estranha, porque ao mesmo tempo eu trabalho com aquilo, eu preciso ficar nas redes, e eu sempre ouço que quanto mais tempo eu gasto na rede, mais público eu vou ter, mais pessoas eu vou alcançar, maior vai ser minha comunidade. Não necessariamente é uma coisa que me faz bem. E algumas redes mais do que outras, ainda mais que antes eu gostava muito do Twitter e eu me sentia próxima das pessoas, agora eu mal tô conseguindo entrar. Eu tenho umas fases que eu fico longe. Às vezes eu passo um mês longe pra tentar até dar uma respirada, porque é difícil. Ai, cara, pô. Tem vários, cara, tem vários. Eu acho que na música pop a gente pode encontrar muita coisa, assim, né? E eu gosto muito de música pop, gosto muito, assim. Amo a Dua Lipa, não só porque ela é mó gata, mas eu acho a voz dela espetacular mesmo. E eu acho que ela tem uns hits, assim, paulada, assim, que curto e canto e danço, sabe? Dua Lipa, a Rihanna, acho incrível. O último disco da Beyoncé eu acho cabulosíssimo, entende? Mas tem muita coisa, assim, que eu não entendo. Sei lá, por exemplo, Maneskin. Maneskin não entendo. Eu não entendo o Maneskin. Não entrou, não entendi ainda o que acontece ali, dessa banda. Porque é básico, né? É bem basicão, né? Não, eu não entendi. Então, eu não quero dar uma de Registadeu, tá ligado? Pelo amor de Deus. Mas eu não entendo o porquê deu o hype, como foi isso, assim. Mas tem várias que apareceram, assim, que eu não entendo muito bem, que muita gente gosta. Essa pergunta é parecida com a outra no sentido de vale qualquer coisa, não precisa necessariamente ser música, qualquer coisa, tá ligado? Claro. Quando me perguntam assim de supetão, não me vem assim algo realmente. Eu acho que também vai ao encontro do que eu falei no outro, sabe? Chega um momento, eu tô num momento da minha vida assim que eu tô envelhecendo, mas eu acho que era mais rabugento antes do que eu hoje, assim, nesse sentido, sabe? Sim. Então eu consigo, sei lá, ficar mais tranquilo quando aparece hypes, que às vezes eu falo, pô, não gostei, mas a galera tá lá, uau, não sei o que, eu já fiz o uau pro mundo de merda, cara. Eu entendo essa galera, assim, sabe? Tipo, deixa eles serem hype, assim. Aí eu querendo ser um pouco, sei lá, chato nas ideias, mas assim, o hype, sabe, dessa turma da direita, vamos dizer assim, sabe? O hype dessa turma onde, tipo, tudo é mimimi, tudo é, sabe? Esse hype me pega, me dá raiva e eu gosto de, tipo, sabe? Enfatizar que não venha perto de mim, não, porque eu não gosto de você, sabe? Assim, não gosto, cara. Não vem perto de mim pra ficar falando mal de bicha, pra falar mal de preto,
pra falar mal de mulher, vem perto de mim, sabe? Você acha que é mimimi e tal, não cola. Primeiro que eu odeio esse termo também, né? A partir do momento que o cara falou mimimi é totalmente a falta de argumento da pessoa, né? A partir do momento que ela falou, tá com mimimi, você já pronto. Já falou a palavra. Cara, essa eu pensei mais, Ricardo. Porque... geralmente, né, mano? Essa é a mais dolorida. Acho que o pessoal tem um medinho de cancelamento. Rola muito isso, né, cara? Mas eu confesso que eu não nessa altura do campeonato da minha vida, não tô muito preocupado com esse tipo de coisa, assim. Mas, cara, uma coisa, não me cancelem, mas eu acho que é até por causa do processo de formação acadêmica, assim, uma parada que eu não gosto, eu não consigo me identificar, assim. Eu tenho pessoas próximas que gostam muito e acompanham. É a ideia dos super-heróis, cara, sabe? Dos filmes, de acompanhar isso. É mesmo? Eu sei que você gosta, né? Mas eu gosto. Mas eu acho que é mais por causa dessa formação, assim, sabe? Desse processo de tentar compreender a história, as influências que chegam, assim, a formação geográfica, de dominação. Então, quando eu comecei a estudar mais sobre isso, eu acabei meio que desgostando mesmo, assim, sabe? Tipo, de ser pra lá de filme, pra mim, dessas paradas, eu sou um leigo, assim. Eu sou riaceno, sabe? Na roda de amigos, quando estão falando disso, pode crer. Porque eu não manjo, cara. E já tentei, viu? Tipo, tento, mas é outra parada que... Do mesmo jeito que eu tento abandonar o futebol e não consigo, já tentei gostar e não consigo. Porque já teve situações de eu ser o único que não manjava nada. Tipo, como você não assistiu, velho? Eu falava, tipo, não assisti, velho. Mas sei lá o porquê, cara. Eu acho que é mais essa influência, assim, saca? E meio que uma cobrança que rola no meio acadêmico de humanas, assim, de se distanciar dessa parada. Não sei se você já teve uma ideia assim, mas eu lembro de uma experiência de ir pra escola, de ir pra facu no começo, estudando história ainda, lá no início, né? Que o processo de estudar foi assim, né? Foi a teologia, a história, a filosofia e a geografia numa formação acadêmica, assim. E aí cheguei na universidade, o cara falou, mano, você tá fazendo com essa camiseta do Superman aí, mano? Você tá louco? Tá aí no movimento? Eu falei, mano, que movimento? Sabe? Primeiro semestre de faculdade de história, sabe? Tipo, já tomei... E depois eu fui entender o processo histórico da formação mesmo, da influência que existe. E existe mesmo, tudo, né? Não só nessa vertente, essa manipulação de ideias e tudo mais. E sei lá, meio que já não era um hiperfoco, já não era uma parada que eu curtia muito, então eu acabei deixando de lado. E eu não consigo compreender, porque tem uma galera que é bem fanática mesmo, assim, né, mano? Não só curte, né? Quem você pensa que é? E aqui eu separei alguns dos meus trechos favoritos dessas conversas que eu tive em 2023, né? Com essas pessoas maravilhosas. Segue aí para vocês um trechinho de algumas das minhas favoritas. Meu irmão, então, cara, aí é complicado, aí a gente vai entrar agora na parte da psicanálise, da minha análise. Né? Aí, ó, tá vendo? Quem acha que não tem papo cabeça aqui, ó, vai vendo. Então, eu até, tipo, fiquei pensando sobre esse lance da pergunta do programa, né? Quem você pensa que é, né? E aí eu diria que, assim, ó, se você me perguntasse, sei lá, uns 4, 5 anos atrás, talvez eu traria umas respostas mais prontas, mais bem produzidas, né? Mais cheia de acertos, cheia de correções ali no caminho, no meio do caminho, para poder tentar moldar e me mostrar uma pessoa aí, tá, pô, eu sou isso aqui porque eu sou legal mesmo, a vida inteira, tal, que era o que me movimentava. Mas a análise foi, sim, fundamental para eu me entender, cara, como gente, por que eu sou o que eu sou, cara. Então, isso é um bagulho louco. Tá chegando no fim aqui do bate-papo, mas assim, como você citou documentários aí e tal, eu queria, para encerrar aqui, falar, tipo, motivos para quem ainda não ouve, cara, por que você deveria, né, ouvir, ir pro lado do rock, né? Caso você não tenha sido convencido ainda até agora, né, por que você deveria, né?
E eu tive também olhando algumas pesquisas, né, sobre... E aí foi sobre metal, não foi nem sobre rock, né? Tem algumas relacionadas com saúde mental, que eu achei maravilhosa. Provavelmente eu vou colocar na postagem depois o link, né? Falando sobre todo esse lance que você falou sobre a energia, né? E essa pesquisa relaciona a catarse, que é sabe, um show de rock, ou você está ouvindo, mesmo que seja sozinho e tal, né? Que é o negócio de você, tipo, liberar energia, tá ligado? O negócio de você, tipo, meio que... Você tem aquele dia merda, e aí quando você... Tipo a Gretzko, né? Tem tipo um diazinho merda, e aí ela vai lá e descabela no karaokê, tá ligado? Descarrega todo o mal escorre ali, né, mano? Pra poder voltar pra luta, né? Então tem toda uma pesquisa relacionada a isso, cara. Tipo, tem uma galera que analisa esse rolê e diz que faz muito bem pra saúde mental essa catarse toda do metal e do rock em si, né? E eu vi uma outra pesquisa que é mais antiga. Essa ela é bem menor, na verdade, e eu acho que deveria, tipo, ter sido atualizada, sabe? Tipo, fazer com mais gente, coisa assim, né? Mas eu lembro que chamou muita atenção porque saiu em N páginas aí, é de 2019, e falava que, tipo assim, foi só 50 pessoas essa pesquisa, né? Foi pouca gente e tal, né? Mas eles pegaram essas 50 pessoas porque estavam com QI acima de 135, eu acho, não sei, é um QI acima da média ali, né? E fazendo tipo uma filtragem para saber o que essas pessoas mais inteligentes ouviam e tal, e tipo, consenso geral é que era metal, tá ligado? Uhum. Tipo, tinha muito Slayer e muito Slipknot, mano, no meio do pessoal que tava com o QI lá no alto, tá ligado? Então aí, tipo, cara, se você é inteligente, né, mano, vamos ouvir um rock, né, mano? Faz bem pra mente e te deixa mais inteligente também, né? Então, se eu puder deixar também uma indicação aí pra gente poder concluir, pro pessoal que de repente não entende muito de metal, mas gostaria de saber mais e conhecer mais e tal, um dos documentários que eu mais gosto, ele chama Metal: A Headbanger's Journey. Ele estava na Netflix até um tempo atrás, não sei se ainda está, espero que esteja, mas um documentário de 2005, agora estou recorrendo à ajuda da Wikipedia aqui, do diretor Sam Dunn. É porque o nome é meio genérico, assim, tipo, Metal: A Headbanger's Journey, tem outros documentários, mas com nome parecido, mas esse aqui de 2005 desse diretor aqui, é muito bacana, inclusive ele mostra o Brasil, tem cenas do Brasil, então por isso eu queria deixar essa indicação. O cara, esse Sandan, ele é um antropólogo, então ele, tipo assim, não é um Zé Mané falando, entendeu? O cara é estudado, assim, ele estuda, tipo, sociologia, esse comportamento de tribos e tal, então ele foi em vários festivais de metal no mundo inteiro, e aí inclusive no Brasil, a perguntar, enfim, pesquisar com esse público, né, essa energia, cara, tipo assim, o que te move, né, o cara vai naqueles lugares, assim, do mundo, sabe, que estão passando vários perrengues, assim, que literalmente os caras não sabem se vão ter o que comer amanhã, mas eles estão ali no show de heavy metal, né, então é muito legal que mostra realmente essa questão de como que o metal é um estilo de vida, então quem tiver a oportunidade de assistir aí, recomendo. Dele, né? O Global Metal é dele também, não é? Veio na sequência, se não me engano, né? Acredito que sim, é a continuação, se não me engano, é esse daí. Metal Evolution, eu não lembro, alguma coisa assim. Eu sei que tem dois que ele lançou, mas esse aqui é o primeiro. Mas é muito legal, bem, compensa bem mesmo, e até fiquei surpreso. Quando eu assisti, não sabia que tinha coisa do Brasil, mas ele mencionou Sepultura, que é uma das bandas favoritas dele. E se não me engano, acho que tem algumas cenas que são captadas no Rock in Rio. Eu ia falar exatamente sobre esse lance da metáfora do jeito que o poeta, eu não sei se é o jeito que ele vê o mundo, ou se é o jeito que ele filtra a realidade dele, né? Mas tem todo esse lance de você conseguir colocar em palavras que, tipo, aparentemente, ela, sabe, muitas vezes ela não serviria para aquilo, mas você conseguir botar uma metáfora, uma analogia que aprofunda a percepção de quem lê, da realidade.
realidade, né? E assim, eu queria saber de você, se você acha que esse contato todo com poetas, a literatura, Rubem Alves, tudo isso que você leu, se ele desenvolve em você também isso, tá ligado? Se é uma coisa que você tem um olhar desse tipo pra realidade, ou você aprendeu o rolê da poesia, sabe? Eu acho muito louco essa ideia de você conseguir olhar uma coisa que todo mundo olha, mas você botar um sentido totalmente diferente, mais profundo ali, que, sei lá, quase ninguém teria visto. Cara, assim, essa é uma pergunta muito boa e eu discuto bastante isso nos meus grupos de literatura por aí com os amigos. E a minha resposta tem sido, pode ser que eu mude a minha resposta, mas a minha resposta para isso tem sido assim. Eu acho que é o poeta, eu acho que é o escritor que faz poesia. Não é a mesma coisa. O poeta é alguém que faz poesia sem precisar escrever. E o escritor de poesia precisa da palavra para fazer poesia. O poeta não precisa da palavra. O poeta é alguém que está numa certa disposição com o mundo. É uma disposição, é um lugar no mundo. O poeta é alguém que está num empreendimento de mundo. Esse é o significado dele no mundo. Então ele não precisa da palavra. Ele está para além disso. Ele está no jeito que ele olha, ele está no jeito que ele se move, ele está no jeito que ele se veste, ele está no jeito que ele conversa. Ele está sempre em ato poético. Às vezes pela palavra, às vezes pelo texto. Mas ele está constantemente em ato poético. Esse para mim é o poeta. E eu não sou poeta. E há o escritor que faz poesia, que aí ele aprende, no lugar de escritor, de literatura, o caminho da poesia. E aí ele tem alguma coisa de poeta, mas que ele aprendeu a observar como os poetas observam. Mas ele não é um poeta. Ele aprendeu a olhar como os poetas olham. Mas ele não é. Eu acho que é isso. Eu tô nesse lugar. Eu acho que eu sou um escritor que faço poesia, que aprendi a olhar e observar os olhos dos poetas, mas não sou um poeta. E esse desejo aí de romper com padrões também, você tem uma noção de onde ele começou ou nem? Olha, eu nunca tinha pensado nisso, mas agora que você perguntou, eu acho que é a revolta contra o pai, né? Assim, a revolta contra o superego. E contra meu pai mesmo, porque o meu pai era a pessoa certinha da família, assim, no sentido de ser o cara que acreditava nas regras e não sei o que, né? Assim, ele queria que eu tivesse uma profissão muito estável e que, sabe, e usar maquiagem era o fim da vida pra ele, assim, era uma coisa absurda. Então, assim, pelo simples fato de eu ser quem eu sou e gostar das coisas que eu gostava, eu já me sentia rompendo com aquilo que ele acreditava. E minha mãe é muito parecida comigo, ou eu sou muito parecida com ela, né? Minha mãe sempre usou maquiagem, teve cabelo curto, usava um monte de anel, pulseira. Ela gostava dos livros mais loucos que você possa imaginar. Ela era minha professora de redação no colégio. Então ela tinha ela tem, né, essa veia transgressora, assim, que eu via dentro de casa meu pai tentando tapar, sabe, de alguma maneira, assim. E aí outra coisa muito louca que eu lembrei recentemente é que eu lembro que quando meus pais se separaram, eu tinha em torno de 14, 15 anos, e meu pai finalmente saiu de casa, cara, eu nunca me senti tão livre. Eu nunca me senti tão bem, assim, falei, nossa, finalmente eu posso ser eu. E eu acho que se ele não tivesse saído, eu teria me tornado alguém muito diferente, né? Porque eu não ia poder romper com certas coisas, ou eu ia demorar muito pra dar valor pras coisas que realmente importavam, sabe, pra mim. Obrigado. Aí é o momento que tem que aproveitar ao máximo, né? Cara, teve um tempo atrás eu estava conversando com um amigo sobre essas brisas filosóficas mesmo, sabe? De sentido da vida, coisa assim, né? E me veio uma analogia sobre o que faz a tua vida ter tido cara, ter valido a pena no final, né? Sabe, você falar assim, cara, valeu, né? E pra mim veio muito uma brisa de um álbum de figurinhas, sabe? Que as figurinhas que você cola, cara, é aquela que valeu a pena ali.
E aí você vai contar no final da sua vida o quanto que você chegou perto de completar esse álbum, né? De quantas figurinhas você tem mais ou tem menos figurinha daquela que você fala, esse momento aqui é o momento que é digno de estar no meu álbum. Pra mim é muito isso daí que você falou, cara. Tem um espaço de 6 meses ou de 1 ano entre um e outro, mas é aquele momento que é a figurinha premiada, figurinha dourada que vai estar lá no álbum, né? Porque você vai aproveitar até o último lá, né? Sim, e é muito também um lance de... Pensando nessas figurinhas também, coisas que eu quero levar pra vida, uma coisa que eu acho que até mesmo veio muito do cosplay, foi que, mais do que nunca, agora, tipo... Eu demorei muito pra virar essa chavinha. Mas eu acho que agora com 30 anos eu diria que eu quero ser eu mesma. Porque mesmo no começo do cosplay, eu sinto que eu fazia muito o personagem que eu sabia que ia agradar o maior número de pessoas, sabe? Que eu ia ficar mais parecida, que eu ia ser... E por mais que assim, eu nunca fiz nenhum personagem que eu desgostasse. Eu acho que aí eu já tava indo muito contra. Mas, acima de tudo, fazer o que eu gosto, o que eu quero e ser quem eu realmente sou, sabe? Eu gosto da mistura, eu acho muito legal, também por ser muito eclética, eu ouço de tudo um pouco. A minha lista do Spotify é uma loucura, é uma doideira. Tem música clássica com El Chan, e tem rock, e tem uns funk, tem tudo. Mas eu acho... que tá tudo muito igual. É que também tem todo esse negócio, eu acho que aí a gente entra naquele debate do tanto que a internet influenciou a vida da gente sem a gente perceber, né? No mercado, né? Sim. No mercado. O mercado teve que se reinventar, né? E é isso que eu falo, por exemplo, eu acho muito libertador e é maravilhoso que as mulheres briguem cada vez mais para que elas se vistam da forma como elas queiram se vestir e que elas se apresentem da maneira como elas querem se vestir. Mas estão todas se apresentando exatamente com as mesmas roupas. Sim. Os figurinos são parecidíssimos. Aí você fala, peraí. Então isso, na verdade, não é que as mulheres estão conquistando espaço, elas estão sendo escravas daquilo. É verdade, elas estão virando objeto novamente. Porque se a menina não coloca a bunda pra fora, ela não vai fazer o show, ela não vai fazer o sucesso. E não tem problema botar a bunda pra fora, desde que seja genuíno. Sim. Desde que seja uma vontade dela que parta da artista e não porque a indústria tá cobrando. E aí tem todo esse rolê da você abraçar uma ideia sem saber exatamente que tem alguém que tá vendendo essa ideia pra você. Você tá tipo, nossa, sou eu que sou o gênio da história e a história tá toda vendida pra você já ali, né? Então, exato. E aí eu acho que tá tudo muito parecido, as coreografias estão todas iguais, os figurinos, você fala, gente, é a mesma coisa. E não interessa, não tô falando só a nível de Brasil, não, tô falando do mundo. É geral, né? Outro dia eu até falei assim, gente, que saudade que me deu do Divas, pra quem é mais velho aí, né, que eu já tenho 38. Você lembra do Divas? Que era, tipo, Whitney Houston, Celine Dion, Mariah Carey, tinha todo sim, lembrei. Elas tinham um vestido e um microfone. Era só o que elas tinham. E elas subiam no palco, e era uma coisa assim de louco. Arrebatador, e era um vestido e um microfone. Sim. Não tinha essa super essa coisa toda e tal, não sei o quê, que eu acho legal. É todo mundo, tá tudo muito igual, sabe? Tem algum lugar que eu falo, ok. Aí eu acho que tem muito a ver com esse negócio da internet mesmo, porque o que acontece é que, assim, como a indústria teve que se reinventar, né, e aí tem todo um rolê de não tem mais gravador, assim, com aquela mesma relevância, você consegue gravar o teu material e aparecer sozinho, né, aí, cara, acaba gerando isso. Né? Tem esse lado bom, mas também tem um lado que vai virando cada vez mais enlatado, né? É, exatamente isso. Hoje, ao invés da parada da Billboard, as pessoas falam quais são as músicas que estão bombando no TikTok. Então. Né? Tem um lado bom, com certeza, mas aí as pessoas começam a fazer músicas para o TikTok. E não fazer música. Então. Tem a ideia de fazer música que, tipo, o refrão caiba no TikTok pro pessoal criar o passinho, né? Menino, e as músicas têm menos de 3 minutos, porque música de mais de 3 minutos o povo não ouve mais. Pelo amor de Deus, socorro.
Eu queria perguntar ali, você falou, tipo, de quando você começou a ouvir o som. Primeiro para você veio a música, o lance de ser uma, sei lá, a energia da música. Foi. Depois veio o conteúdo delas. Porque as primeiras que você ouviu, Korn, Linkin Park, cara, tipo, apesar de todo o preconceito da época que elas surgiram, eu vejo elas como uma banda que respondia um anseio de uma galera, tá ligado? Nas letras, entendeu? Porque ali começou esse rolê de falar de trauma, né? O Korn, o Linkin Park e tal, o Papa Roach. E aí tem um pouquinho da galera emo, Good Charlotte, até o Simple Plan com aquelas mais bonitinhas, mas tipo, tudo umas letras falando sobre relacionamento, trauma na família, sobre depressão, coisa assim, né? Eu acho que teve uma galera que entrou nessas fileiras de curtir esse som por conta disso, porque tipo, mano, tem alguém que me entende, tá ligado? Tem alguém que sabe o que tá rolando. Você falou que tinha rolado um bullying com você também, né? Muito pouco, assim, eu pegava no ar alguma referência do que eles estavam falando, né? Porque eu sabia palavras soltas e tal. Então eu sabia que de alguma forma, um som, porque eles colocam a emoção dos caras, tipo, era um negócio totalmente diferente do que tava acontecendo ali ao redor. É um negócio mais agressivo, mais sombrio, mais abafado. Era um som diferente do que era, tipo, por exemplo, o rock do Beatles, ou sei lá, o que tava sendo tocado na época na MTV. Então, não era tão alegre, era mais obscuro. E eu pela história que eu tenho e etc, pelos traumas que eu tenho, que eu não vou ficar abordando aqui, eu me identificava primeiro pelo som, que eu sentia que tinha uma obscuridade ali. E aí depois eu ia procurar saber o que significavam as letras e batia com muita coisa que eu pensava. Tanto que, às vezes, você sente aquela coisa, só que você não sabe colocar isso em palavras. Então, esse processo, essa coisa, tipo, na nossa geração... Não sei se as pessoas hoje em dia fazem isso ainda, deve fazer, sei lá, mas a gente tinha toda essa coisa de se preocupar com as letras das músicas, de ler, pelo menos no rolê ali que eu fazia, o pessoal se importava bastante com a mensagem que ia se passar. Por isso que eu também me identifiquei muito com o rolê punk, hardcore e emo, principalmente, porque era a mensagem que tava passando, a sonoridade me agradava pra caramba, óbvio, que é um fator que tem que me agradar musicalmente, mas as letras em si, porque, tinha blog, tinha fotolog, eu era uma pessoa super emotiva, sempre me expressei muito bem em palavras e tal, então eu escrevia bastante, às vezes eu colocava essas letras de música, porque elas traduziam, que eu não conseguia botar em palavras. Então, o New Metal, sim, o Linkin Park, por exemplo, eu tenho depressão desde muito nova e não sabia o que era depressão. Então, às vezes eu li as letras e eu falo, caramba, mano, tá sentindo na minha cabeça isso daqui, velho. Que bom saber que tem mais pessoas que... Nossa, não que bom por elas, mas, tipo, não saber que eu tô sozinha nessa, né? E é por isso que tem muita gente que é fã, porque também se identificam com as músicas e tal. E tanto que fazia muito parte das comunidades que eu fazia, porque a gente dissertava as letras de música, a gente falava, quando lançava um CD novo, a gente criava um tópico novo lá nas comunidades e ficava falando sobre as músicas, sobre as letras, o que a gente interpretou daquilo dali. Pra mim, isso me ajudou muito no meu processo de amadurecimento como pessoa. Então foi muito importante tudo, assim, a música pra mim, em todos os pontos da minha vida, mesmo as músicas que, tipo, na época faziam muito sentido pra mim, hoje em dia não faz nada, naquela época foi, tipo, como se fosse um psicólogo pra mim, porque me dava consolo. Às vezes é porque você tá na fossa, você quer ouvir um negócio assim, até auto guilty pleasure, que eu não deveria nem ouvir mais essa porra, porque, né, a banda foi cancelada, mas tem uma música do Brand New que, mano, tipo, quando eu tô na merda eu tenho que ouvir, porque, tipo, eu falo, pelo menos essa música esse desgraçado escreveu, pelo menos essa música aqui me entende. Aí, sabe quando você precisa ouvir alguma coisa, tipo, que parece que tá falando com a sua dor interna? É isso! Tem uma outra música, Petricor, que inclusive, até bom falar, a gente lançou o clipe hoje, não sei se você teve a oportunidade de ver. Pégaso, né? Que é uma música que é muito louca, assim, na forma que eu escrevi essa letra, porque eu escrevi essa letra eu tava ardendo de febre. Caraca. Foi quando eu peguei Covid, né? Ainda ali na pandemia. Peguei Covid e fiquei isolado no quarto, né? Longe da minha mulher e da minha filha. Só saía do quarto com máscara pra ir no banheiro, no quintal, tá ligado? Não era nem o banheiro dentro da casa, no quintal. E fiquei preso aqui 10 dias no quarto, né? Tipo, solitário. E aí eu lembro que eu tava assim, cansado já de ler, de ver série e tudo mais, que eu nem via nada, eu ficava olhando pela janela. Eu lembro que era um fim de tarde e tava sabe quando o céu tá vermelho, virando noite, tava sol e vira aquele
aquela coisa vermelha. E eu vendo aquilo, e eu tava com febre, queimando, assim, aquele vermelho. Cara, parecia que tava tudo pegando fogo, assim, sabe? Eu comecei naquela delírio de febre, assim, sabe? E eu comecei a escrever umas paradas, assim, sabe? Digitando no celular mesmo. Então é uma letra que fala sobre a febre, ao mesmo tempo o ódio, né, de viver aquele momento que a gente tá vivendo no Brasil, sabe? De negligência, né? Enfim, da negligência com vacina, do negacionismo, sabe? Por ter perdido 2 amigos bem próximos pro Covid, tá ligado? Ali naquela época também, me veio tudo isso. Raiva, a febre, a alucinação, e saiu essa letra, assim, sabe? Eu tô falando de neurodivergente aqui, eu não expliquei o que é. Provavelmente você tem muito ouvinte que nunca ouviu falar essa palavra antes. Neurodivergente é uma pessoa que neurologicamente, dentro da cabecinha dela, tudo tá funcionando de uma forma diferente do que a sociedade espera. Ou pode ser chamado de neuroatípico, ou atípico à sociedade, fora do esperado da sociedade. Significa que o meu cérebro funciona com uma outra bioquímica. Alguns processos cerebrais que eu tenho, eles não são como das outras pessoas. Tem ligações no meu cérebro que são feitas de forma diferente, ou demoram para ser feitas, ou às vezes elas não vão ser feitas e eu preciso aprender isso ao longo da minha vida, ou simular comportamentos que outras pessoas da sociedade têm, que para mim são mais difíceis perceber. Isso existe até um ponto pelo qual eu posso fazer aquilo, e um ponto que vai ser mais difícil porque eu não tenho essas ligações, porque meu cérebro já não vai fazer isso. E assim, é normal, acontece com muita gente no mundo, muita gente tem diagnóstico de neurodivergência, significa que a gente funciona diferente, a gente tem outras particularidades que ajudam em algumas coisas e atrapalham pra caramba em outras, por isso que é um transtorno. Cara, esse resumo que você deu foi maravilhoso. Você consegue fazer um resuminho do TDAH em específico? O TDAH ele é uma sigla, chama Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade. Diferente do nome que ele foi dado, o TDAH não significa que eu não tenho atenção. Significa que eu tenho muita atenção a muita coisa ao mesmo tempo, ou seja, eu não foco naquilo que as outras pessoas querem que eu foque. Então, por exemplo, uma criança em sala de aula, ela vai estar olhando a professora, a lousa, os coleguinhas ao lado, o estojo, a borboleta que passou lá fora na janela, o parquinho. Então, não necessariamente ela está copiando a lousa, que a professora já apagou e ela esqueceu de copiar. Então, ela tem muita atenção a muita coisa. Aí, junto com o TDAH, para critério de diagnóstico, ele vem, além das atenção, 2 outras coisas. Necessariamente, obrigatoriamente, tem que ter os 3 fatores pro critério para ser TDAH, que é a impulsividade, ou seja, muitas vezes a gente fala coisas sem pensar, faz coisas sem pensar e compra muitas coisas sem perceber e sem precisar, e porque naquela hora você achou que aquilo era uma ótima ideia. A impulsividade vem muito com uma coisa que chama falta de freio, e aí freio para tudo, para ações, para coisas que a gente fala, enfim. Freio, inclusive, pra saber quando parar de falar. Gente, esse é o meu maior problema. Eu falo demais, porque eu não sei quando parar de falar. Também a falta de atenção, impulsividade e hiperatividade. Hiperatividade eu acho que é uma das coisas que as pessoas mais confundem, porque o clichê do TDAH é achar que a hiperatividade é só física, é aquela criança que tá subindo no teto e se balançando no lustre. Não é. A hiperatividade, ela também pode ser mental. Junto com a distração, é aquela cabeça que não para. É a pessoa que tá pensando em 1001 coisas ao mesmo tempo e às vezes não consegue nem se concentrar entre o que tá falando e o que tá pensando e se perde no raciocínio no meio do caminho. Ou uma pessoa que não consegue parar de me mexer. Eu não consigo parar de me mexer. Eu falo. Por exemplo, eu fico com algumas ferramentas enquanto eu falo. Eu fico com um pop-it na mão, que é como se fosse um brinquedinho que simula como se fosse plástico bolha. Então eu fico apertando as bolinhas dele porque eu preciso ficar me mexendo. Ou eu tô mexendo as minhas mãos, ou eu tô mexendo os meus pés, ou eu tô girando na cadeira de rodinha. Eu tenho hiperatividade física também. E ela não some. Eu sou adulta, ela não some. Ela não é só criança. Não existe ex-pessoa
pessoa com transtorno. Assim como você nunca ouviu falar num ex-autista, não existe ex-TDAH. A gente nasce e o nosso cérebro não se conserta sozinho, então a gente não perde a carteirinha de TDAH quando recebe a carteira de motorista e faz 18 anos e vira adulto. Então a gente continua sendo TDAH pra vida inteira. A diferença é que um monte de gente pode se perguntar: mas ok, eu sou um pouco distraído, eu sou um pouco impulsivo, eu sou um pouco hiperativo, eu também tenho transtorno? Não, porque existe um limiar, existe um limite. Você não é um pouco. Você é muito pra caramba, tudo aquilo sempre desde que você nasceu. Não é um pouquinho. Por isso que existe critério de diagnóstico. Ninguém é um pouquinho deficiente. Você é muito deficiente. Você tem uma deficiência. Você tem uma coisa que te atrapalha muito a sua vida inteira. E não vai ser só na escola. Da escola vai pra relacionamentos, do relacionamento vai pra trabalho, do trabalho vai pras interações sociais e vai pra todos os seus hobbies e todas as coisas que você gosta e das coisas que você não gosta de fazer ainda mais. Não tem uma parte da vida que não é afetada por isso. E não é de vez em quando, é de vez em sempre. Do tipo esquecer coisas básicas, do tipo comer e ir ao banheiro. E isso é, se ninguém lembrar, às vezes você não lembra que elas existem pra você precisar fazer. Mas rola mesmo, né? Essa ideia de buscar lá atrás, assim, de tentar reviver as coisas que a gente acha interessante, né? Isso é normal, acho que isso sim é uma coisa inata, a gente sempre busca, né, as partes boas da vida, assim, vai tentando viver. Se a gente pensar até pro tema do nosso podcast, essa ideia de compreender quem você é uma pergunta que é feita na filosofia há 2.500 anos. E nesse processo a gente teve quantas respostas, né, cara? E aí a gente vai sempre voltando lá para aquela ideia da inscrição no templo a Apolo lá, né, velho, conhece a ti mesmo, né, que é a frase atribuída ao Aristóteles, né, e acho que, tipo, essa ideia vai movendo a história até agora, de compreender quem nós somos, onde nós estamos, e esse processo faz a gente voltar, né, em tudo que a gente acha interessante. Acho que pode ser por isso que a galera curte os filmes e tudo mais, né, cara. A minha relação mais, assim, com futebol é mesmo por causa disso. Tipo, meu pai gosta muito. Então, cresci, meu pai até hoje, tem time de várzea, né? Tipo, então, até hoje ele tá envolvido. Eu acho que é uma parada que tava ali dentro do meu mundo que não tinha como não curtir. Mas tem uma coincidência, cara. Meu irmão, que, como você comentou da sua família que não é muito ligada, ele também não é muito ligado, não. Ele gosta, é santista, mas, tipo, pô, legal, ganhou lá, da hora. Então, sei lá, né? Rola isso, né? Rola essa busca pelos momentos, assim. Você fala de nostalgia, só de pensar nisso já consigo relembrar, assim, vários momentos legais, assim, de ter passado no futebol. Acho que o filme rola muito isso também, né? Quem você pensa que Dá um recadinho aí pro pessoal, pra gente finalizar, e se você quiser deixar as redes onde te encontram. Eu não vou dar nenhum recado mais aprofundado, né? Porque também tem questão de contrato, tal, tem coisa que a gente não sabe quando vai sair, como vai acontecer, enfim, então tem muita coisa que eu não posso falar, mas o que eu posso falar vai ter livro novo em breve. Show! E aí eu acho que, na verdade, é uma nova fase da minha carreira, sabe? Porque ele sai bastante de coisas que eu já fiz, assim, ainda vai pro lado do bizarro, ainda vai pro lado do absurdo, mas é um pouco diferente, assim, das coisas que eu já fiz, e eu acho que o pessoal vai gostar. Então, até o fim do ano deve ter alguma coisa nova por aí. Eu geralmente posto no meu Instagram, que é @paula_feb, com 2 Bs. Lá eu coloco todas as novidades, então sempre que tem alguma coisa acontecendo, é só vocês acompanharem por lá que vocês vão saber. Vou agradecer mais uma vez o convite. Obrigada, Ricardo. Obrigada pelo espaço. Boa sorte para você no que você pensa que tenha vida longa, com convidados muito interessantes. Quem quiser me seguir, eu sou @Priscila Oliva, Priscila com... Agora começa, né? Priscila com SC2Ls, Oliva com Y. No Instagram, tô no YouTube também, vai lá me seguir. Em setembro começa a Fazenda, já setembro tá aí, começa a Fazenda também. Falo de Fazenda nos meus stories. Mas tem muita literatura, tem fofoca de famoso, tem dia a dia, tem de um tudo, gente. A gente fala de tudo lá.
Até hoje, ó, lembrança desse álbum de figurinha. A primeira vez que eu vesti cosplay, que eu cheguei no evento, eles falaram: Nossa, é a Sakura do Naruto! Deixa eu tirar uma foto. Aí eu lembro, Olha que da hora. lembro da pessoa, da cara da pessoa, mas eu lembro disso, dela me pedindo pra tirar foto. E eu ficando tipo, sou eu! A Sakura sou eu! Sabe? Muito incrível. Faça um cosplay, pelo menos um na vida. Mas eu que agradeço aí o convite, cara, e espero que o pessoal tenha gostado aí também. E é isso, se tiver próximos temas, com certeza pode chamar que a gente participa. Ô, mano, assim, a alegria é minha, velho, total, entendeu? Poder dividir pouco que a gente tem com alguém é uma forma de ser feliz também, entendeu? De aproveitar. E ainda mais com o irmão, né, mano? Aquilo que você falou, a gente tá para além da amigo, né, mano? A gente já viveu experiências na vida que nos tornou mais do que amigos. E esse é o outro lance legal de viver também, né? No meio do caminho, às vezes mais velho, mais novo. E essa mágica da vida que me encanta ainda, que me segue me encantando, Eu faço podcast todo dia, não, pelo menos 2 vezes por semana. Então, ao começar o seu, pela responsabilidade de estar com você, fiquei assim também um pouco afoito aqui. E isso é importante porque significa que tem respeito pelo que eu estou fazendo, respeito por você e pelo seu público que está nos ouvindo aqui. Então, meu irmão, eu também estou à disposição sempre que precisar. A gente está aí para uma nova conversa e também, certamente, você estará no GuetoCast outras vezes também. Opa! Nós somos assim, né, mano? Um nos solicita o outro e a vida é assim. E, meu irmão, obrigado. E vocês que estão aí, curte o canal, faz toda a parada. No meu caso, lá como é YouTube, eu falo curte, se inscreve, tal. Então faça tudo que for possível. Aqui não vai no YouTube, mas sigam em todas as redes aí e bora que bora. E faz teu chamar também, mano. Já chama o pessoal pro Guedes também. Exatamente. Eu tenho um podcast que acontece todas as terças e quinta-feiras, às 20 horas, no YouTube, ao vivo e a cores. A gente desenrola umas ideias sobre histórias de vida, sobre tudo quanto é coisa, sobre a vida também. Então a gente encontra lá as incoerências e as alegrias, as dores e delícias de ser quem somos, tá ligado? Então eu acho que é isso aí também, um pouco... Não é tão focado como o seu aqui, que é mais filosófico, mais analítico e tal, mas trata da vida. Eu acho que quando trata da vida, vale a pena pra caramba, né? Ai, picada. Nossa, de verdade, eu gostei muito de participar. Eu nem teria aceito se eu não tivesse gostado, se eu não tivesse ouvido o episódio, seu podcast. E, nossa, assim, superou muito. Porque eu já achava que ia ser legal, mas foi muito mais legal. Que legal. Eu adorei essa gravação. Eu também não. E eu não percebi que passou, enfim. Eu acho que talvez, se você tá ouvindo esse episódio, você tenha ficado com essa pulguinha atrás da orelha de, nossa, será que talvez eu também esteja me identificando muito com o que essas pessoas estão falando? Eu tenho uma notícia pra você. Eles têm nome, eles têm diagnóstico, e não é a gente que pode diagnosticar, é só um especialista. Então vá até um especialista. Mas, de qualquer jeito, eu tenho um projeto só dedicado a gente entender o que é esse transtorno, o que é o TDAH e lutar pelos direitos, chama Tribo TDAH. Eu tô em todas as redes, @tribo TDAH, T de tatu, D de dado, A de amor, H de hipopótamo. Foi a primeira coisa com H que eu lembrei. E tem inclusive um podcast, que é esse podcast, meu podcast, que tem um episódio, que é o número 5, que chama Diagnóstico. E aí você pode tirar suas dúvidas, tem todos os critérios de diagnóstico, quem procurar, como que é o processo, enfim, mas tirar dúvidas comigo lá, @TribuTDH. É isso, em todas as redes. Quando eu falo de todas as redes, eu fiquei obcecada e eu fiz todas. Eu fiz o Mastodon, eu fiz o Blue Sky, eu tenho o TikTok. Mas enfim, eu geralmente estou mais no Instagram, antes mais no Twitter, mas agora eu tenho tentado ficar mais no Instagram. Me sigam lá nas redes e podem falar comigo, tirar dúvidas. Eu tô aqui pra isso, eu tô aqui pra tentar esclarecer um pouco o TDAH, fazer com que a nossa comunidade, a gente não se sinta tão sozinho, porque eu me sentia muito sozinha e a sensação de
todo mundo que descobre, nossa, eu sempre sou diferente, as pessoas não me entendem, não tem uma pessoa na minha família com quem eu posso conversar e não vai achar que isso é uma desculpa. Não, isso não é uma desculpa, isso tem um nome. Então vai lá, fala comigo, @TribuTDH, e apoia o projeto. Apoie projetos de podcasts que têm apoios. A gente precisa disso pra sobreviver também. É verdade. A gente vem produzindo conteúdo, aí aproveitar seu canal aqui para falar para a galera conhecer, dar uma chance para as músicas, para ir lá no canal do YouTube que tem um monte de conteúdo, um monte de clipe, tem de tudo lá, né? Vários conteúdos nas redes sociais, né? A gente ainda não tem shows marcados, mas a ideia é deixar tudo muito tight, bonitinho, pra gente ir pra rua mesmo. A gente gravou uma live fora, sei lá, 2, 3 semanas atrás, que é realmente ao vivo, filmado, a gente tocando ao vivo mesmo ali, vida real, pra galera ver como que a gente toca ao vivo. E o resultado ficou muito bacana. Acho que todo mundo, a galera vai curtir. Né, que a gente tocou o Petricor inteiro ao vivo, assim, né? E ficou muito bom o resultado. Acho que se a música ela já vem mais pra frente, ao vivo parece que ela veio mais ainda. Assim, tá bem legal. E é isso, cara. Obrigado pelo espaço de verdade aí. Foi prazer. Eu ficaria muito mais tempo ali, mas tem horas aí que eu tenho que cumprir o horário aí, cara. Mas o papo foi muito legal. Pra mim foi um prazer enorme, cara. Obrigado mesmo. Baita podcast. Eu desejo muito sucesso aí. A ideia é muito bacana. Vai em frente, mano. Para não. Pô, meu, foi um prazer, né, velho? Tá aqui. Não, prazer não, né? Satisfação, né, mano? Prazer é outra coisa. Foi uma satisfação estar aqui, velho. Muito legal mesmo. Valeu pelo convite. A gente ensaiou essa ideia aí várias vezes. E parabéns pela iniciativa. Eu acho que isso é muito importante. A gente ter esse tipo de conteúdo e trocar essa ideia, levar essa mensagem pra galera. E é isso, não tem uma resposta para essa pergunta, mas pensar sobre ela é fascinante. E eu volto a dizer isso, eu acho que essa ideia de tentar compreender o ser é o que movimenta o mundo. É o que movimenta as pesquisas, as buscas, as realizações, as frustrações e assim vai. Valeu mesmo, espero que a galera se encontre aí nessa ideia, que faça sentido para quem estiver escutando a gente. E é isso, cara. As minhas redes são fechadas lá, mas tem as da banda, que eu acho legal. A gente não tá na ativa, mas tem muita mensagem lá no que a gente construiu como música e tudo mais, que é o Days of Glory Band. Se procurar em qualquer uma das redes, vai encontrar lá, Days of Glory. Dias de Glória. E é isso, cara. Eu que agradeço, né, pelo convite, adorei o papo, é muito bom conversar com as pessoas que têm um alinhamento, assim, parecido, ou pessoas que têm um ouvido aberto pra trocar uma ideia e conversar sobre tudo, é sempre uma dinâmica super legal, principalmente pessoas que têm TDAH também, porque não falta assunto. Então, eu agradeço e topo, sim, com certeza. Obrigada a todo mundo que ouviu até aqui. Se quiser me seguir nas redes sociais, o meu Twitter atualmente, como o outro foi suspenso, é Vanny, VANNY, maravilha, porque o outro era Wonder Vanny, com W. E as minhas redes sociais também são tudo Wonder Vanny, Wonder de, né, Wonder Woman, e o Vanny com W em vez do V. E é isso, quem quiser saber mais sobre trabalho na área de TI, tem o meu canal no YouTube, que é o Wonder Vanny também, eu tenho um podcast que é o Only Tech Fans, que eu também entrevisto pessoas que trabalham na área de tecnologia, falo bastante sobre carreira, mas não só sobre isso. E é isso, brigadão, e a gente se vê aí na próxima. Obrigado mais uma vez pelo convite, né? De novo aqui, me convide que eu venho, a gente bate esses horários até eles funcionarem. Mas é um prazer, cara, assim, falar com você sempre também é uma delícia, eu me sinto feliz, me sinto bem, você é um espaço que as ideias vão sendo construídas também, né, você se põe muito nesse lugar de ajudar na construção, de dar insights e tal, então toda vez que a gente conversa, eu sinto que a gente construiu alguma coisa, assim, eu não saio esvaziado, né, eu saio, sabe assim, alguém só que fala e só dá, eu sinto que tem uma troca muito... de muito investimento mesmo da tua parte, de escutar atenciosamente e ajudar a construir, me trazer coisas e tal. Então, eu também me sinto muito feliz e sinto muito prazer nas nossas conversas sempre. Sempre que você convidar, já considere o sim. Então, me convide que estarei sempre aqui. Quem você pensa que é? Só isso, um abraço e até a próxima. Tchau. Beijos, tchau. Tchau.
Muito obrigado. Satisfação mesmo, sempre. Valeu. Valeu mesmo. Satisfação. E até uma próxima. Um abraço. Tchau, tchau.